Você já percebeu que duas pessoas podem ter as mesmas oportunidades, mas os resultados completamente diferentes? Uma cresce, prospera, constrói algo ali grande, maravilhoso, e a outra tenta, mas continua no mesmo lugar? E muitas vezes a diferença não está nem no talento, nem nas circunstâncias, nem no produto, nem na empresa. Tá? Sabe onde? Na mentalidade. Olha só, para quem não me conhece, eu sou Dani Siriani, sou diretora nacional na Mary Kay, sou mentora de líderes e tenho muito orgulho dessa minha trajetória. Antes disso, tenho 15 anos de carreira no mundo corporativo e hoje eu lidero um time com mais de 1.200 mulheres empreendendo comigo pelo Brasil. Já passaram mais de 10 mil pessoas pela minha liderança. E se tem algo que eu trabalho o tempo todo, seja com a minha força de vendas ou nas consultorias, é a mentalidade. Olha só. Se você, inclusive, né, se você gosta de conteúdo sobre mentalidade, sobre vendas, empreendedorismo, aproveite e se inscreve aqui no meu canal, porque eu vou trazer mais aulas como essa aqui. E lá no meu Instagram eu compartilho várias coisas sobre esse tema. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do meu Instagram para você seguir lá. Vamos lá. Vamos falar sobre Napoleão Hill. Você conhece Napoleão Hill? Ele tem best-sellers como Quem Pensa Enriquece, Mais Esperto que o Diabo, livros incríveis. Um autor que estudou profundamente esse assunto foi Napoleão Hill. Ele analisou mais de 500 empresários de muito sucesso. Foram 25 anos de estudos, olha isso. É muito tempo, né? Estudando pessoas extremamente bem-sucedidas e aí, fazendo isso, ele encontrou o quê? Padrão. É muito importante, né? Que a gente entenda o padrão das coisas, como elas funcionam. E ele entendeu que toda grande realização, ela nasce primeiro na mente. Então, antes de algo existir no mundo real, aqui no mundo concreto, as coisas que a gente pega, ela existe em algum lugar através de um pensamento. E aí, gente, tem um erro muito, muito, muito comum. Muita gente gosta dessa ideia de mentalidade, lê livro, vê vídeo, consomem conteúdos todos os dias, só que continua vivendo exatamente do mesmo jeito. E aí, nada muda, né? Porque sem mentalidade, sem ação certa, nem ninguém se transforma, nem a vida de ninguém se transforma. Então, é muito importante a gente entender esse padrão e aplicar para que as coisas funcionem, tá? Eu acredito que a nossa mente, imagina que a nossa mente é uma caixa. E aí, o que que a gente precisa fazer? Tem coisa boa e tem coisa ruim nessa caixa. Só que Napoleão Hill defende algo que eu acredito muito, que é, numa cabeça só, não dá para ter dois tipos de pensamento. Pensamento positivo, de que vai dar tudo certo, e o pensamento negativo. Até porque o pensamento negativo, ele arruína tudo. Dani, então o que que eu preciso fazer? Você precisa estar imerso, você precisa estar com pessoas que pensam, não só pensam positivo, mas pessoas que realmente têm sucesso, pessoas que realmente comprovam isso, tá? E aí eu lembro sempre quando eu comecei o meu negócio Mary Kay, eu apliquei as estratégias que Rio ensina de várias formas para conquistar tudo que eu conquistei aqui e na vida, né? Mas primeiro, primeira coisa, eu tinha uma decisão muito, muito clara. E quando a gente tem uma decisão, tudo começa de uma decisão, né? Ter um desejo ardente. Sabe aquele desejo que faz você pegar fogo? É isso. Porque se a gente quer algo, isso passa. Né? É igual a criança, ela quer um brinquedo, mas você passou ali e falou, ó, na volta a gente compra, ela esquece. Então precisa ser algo um desejo ardente realmente. E eu tinha esse desejo, né? Eu comecei, claro, meu negócio assim, de forma muito despretensiosa, para ter uma renda extra, nem visualizava uma grande oportunidade, mas quando eu vi outras pessoas mudando sua vida, aquilo me abriu os olhos, me trouxe brilho no olho, muita força, e aí eu desejei ardentemente construir algo grande, sendo pequena, sendo uma pessoa que começou. Aqui no canal tem vários vídeos da minha história, né? Eu não comecei assim como hoje, nem com essa mentalidade, nem com essa cara, de jeito nenhum. Comecei do começo. E aí eu fui colocando desejos. Então, o meu primeiro desejo era ser uma diretora de vendas para que eu pudesse fazer a minha transição de carreira, né? Então, eu trabalhava no mundo corporativo, estudava na época, eu fui mãe muito jovem. E aí eu tive esse desejo ardente.
porque ali eu vi, eu tava buscando muito, né? Tô contextualizando aqui para você entender o padrão. Eu tava buscando muito a minha transição de carreira e eu não via como. Falei, gente, como que eu vou fazer? Né? Não é mudando de trabalho, não tinha dinheiro para começar um negócio. Então, de certa forma, eu atraí a oportunidade Mary Kay para mim, porque eu queria a flexibilidade e a prosperidade, né? E aí eu decidi, a oportunidade veio. Por que que eu tô contando isso? Porque eu desejo, a partir do momento que você deseja algo, eu desejei uma mudança de vida, eu desejei fazer minha transição de carreira. O universo se organiza para colocar as coisas no seu caminho. E aí é óbvio que você precisa tomar uma decisão. Então, o que que aconteceu? A oportunidade marquei caiu no meu caminho, eu não tinha essa cara, não tinha nada a ver. Mas eu comecei. E aí fiquei ali fazendo uma renda extra até o momento que eu estava buscando, continuei buscando a minha transição de carreira e alguém me mostrou que eu podia fazer através daquele negócio. E se eu pensasse, por isso que é importante a gente entender o padrão. O padrão de desejo ardente não é o desejo racional. Se eu parasse para ser racional, né, contando aqui a minha história que vai ser algo mais perto da sua realidade para você entender, porque Napoleão Hill, ele cita Henry Ford, ele cita Thomas Edison, que criou a luz, né, a energia elétrica depois de tentar 1000 vezes e não conseguir. Então, eu aqui trazendo para minha vida como réis humana, mortal, o que que aconteceu? Se eu fosse racionalizar, tipo assim, nossa, eu desejo muito a minha transição de carreira. Ah, mas eu não sei vender. Ah, mas eu nem tenho cara de consultora de beleza. Eu não ia conseguir. Entende? Então, o desejo ardente é o desejo do fim. Você não precisa se preocupar muito com o meio, de forma energética, porque as coisas vão acontecer. É igual na natureza. Deus cria a natureza, cria árvores, né? O carvalho, por exemplo, é uma árvore que chega a 30 metros de altura. Pinheiro também. E tem um livro que fala, O Segredo da Mente Milionária, que fala que se o pinheiro, que chega a 30 metros de altura, fosse um humano, ia ter só 3 metros. Porque pensa, a natureza que Deus criou e é super abundante, ela simplesmente cresce. Só que a gente, humano, a gente tem muitas questões, muitas crenças, tudo aquilo que a gente ouviu na infância molda como a gente está hoje, e o nosso lado racional também se sabota. E quando a gente fala sobre materialização de um desejo, a gente vai usar o lado racional do cérebro, mas na hora certa, tá? Então, a primeira coisa é você desejar ardentemente. Então, eu entendi que, putz, né? Se eu fosse uma diretora de vendas, eu ia ganhar o suficiente para fazer a minha transição de carreira. Eu precisava ganhar, se eu ganhar 7 mil, eu conseguia fazer isso. Então, falei, putz, preciso fazer isso. E a minha diretora falou: seja uma diretora. Gente, eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer, mas eu falei para ela naquela hora, eu falei, então tá, esse mês eu vou virar uma futura diretora. Eu decidi. A partir do momento que você emana a energia da decisão, as coisas se organizam, as pessoas certas aparecem no seu caminho para, obviamente, você fazer a sua parte, entendeu? Então, o primeiro passo, ele não é racional. Ele é realmente aquele desejo ardente que vem de dentro. Entende? Então, isso é muito importante. O que que aconteceu, né, para encurtar a história, para você saber da conclusão desse primeiro desejo? Eu me tornei diretora da minha decisão em 5 meses, menos de 5 meses eu era uma diretora de vendas. A gente tem um período de qualificação, né? Que a Mary Kay dá para nós um prazo de 1 a 4 meses. Eu fiz em 2, trabalhando fora, estudando, mãe, marido morando separado. Por quê? Porque eu estava obstinada. Então, quando você está obstinado, com desejo ardente e acreditando, visualizando, as coisas acontecem. E isso também aconteceu para eu conquistar o meu primeiro carro rosa, hoje já são 4. Depois eu tomei a decisão de levar o meu time para o primeiro lugar do Brasil. E eu não consegui fazer isso. Eu era assim, uma diretora comum ali, mais uma diretora na fila do pão. No ano seguinte, eu decidi que eu ia levar o meu time para no patamar número 1, entre 8 mil equipes. Gente, claro que não era fácil, mas eu decidi. Porque eu decidi, eu tinha mais energia, as pessoas certas apareciam, eu trabalhei muito com a minha galera, né? Tanto que a gente foi número 1 não só uma vez, 3 vezes até hoje estamos entre as melhores. Então, e é esse tipo de mentalidade que eu trabalho com a minha equipe, que eu faço aulas mais longas, trabalho no acompanhamento, e isso faz toda a diferença, né? Então eu faço muito, falo muito sobre mentalidade, sobre venda, sobre os produtos Mary Kay aqui no canal, no meu Instagram também. Então, se vocês quiserem, né, me seguir, tá aqui o link, mas já se inscreve aqui no canal para você ser notificado quando tiver esse tipo de conteúdo, para você aplicar no seu negócio e na sua vida, tá?
Então, aconteceu isso para minha equipe ser número um e para eu chegar no nível de carreira que eu tô hoje. Hoje eu sou uma diretora nacional. Eu me formei diretora nacional no meio da pandemia, é uma meta de 8 meses que a gente cumpre para os Estados Unidos, é o maior patamar. Então, eu fiz isso no meio de uma pandemia, graças à energia mental e, obviamente, também o planejamento. Então, é muito importante a gente desejar ardentemente, porque esse desejo é o que vai colocar fogo para as coisas acontecerem. Legal, fiz isso. Aí sim eu preciso entender qual o próximo passo. Aí é a parte racional que eu falei aqui para vocês. Então, cara, decidi, beleza, o que que eu tenho que fazer? Né? Eu lá, no caso, quando a minha primeira decisão forte do meu negócio no empreendedorismo. E é muito importante ter uma meta e uma decisão, porque empreendendo você não tem chefe. Você não tem ninguém que vai falar pra você o que fazer. E sem meta, a gente se perde. Sem meta, as coisas não acontecem. Pode ver na tua história. Quando você tinha uma meta, seja uma meta de vida pessoal, uma meta no teu negócio, você andou. Você perdeu a meta, você se perdeu no meio da história. É isso. Então, o segredo do sucesso é ter um objetivo em vista, um objetivo claro. Então, ali, desejo ardente, eu quero isso. Deixa ali o coração arder. Depois, o que que eu tenho que fazer? Qual é o meu próximo passo? Porque com desejo ardente, esse desejo precisa mexer com você. Eu lembro que quando eu queria ser número um do Brasil, eu fazia a minha caminhada matinal ali no meu condomínio e eu mentalizava eu subindo no palco, sendo a número um, como que as pessoas estavam, que roupa que eu tava, sabe? Quanto mais vivo, melhor, porque o cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. E como eu falei, o universo também se organiza para te ajudar. E isso te dá o quê? Energia, isso gera dopamina no teu corpo. E a dopamina, ela faz com que você tenha o hormônio da persistência. Então você sai mais energizado. A partir do momento que você viveu aquilo na tua mente, que você tem essa clareza absurda, você está obstinada, as coisas acontecem, as oportunidades vêm pro teu caminho e aí você precisa estar preocupado com o quê? Com o próximo passo. Então, ter alguém que vai te pegar na mão e te mostrar o próximo passo é esse, é essencial, né? E é isso que eu acabo fazendo como diretora nacional com a minha equipe, né? Mostrar ali o próximo passo, como eu já passei por tudo, ajudar. Você precisa ter alguém assim próximo para pegar na mão, porque isso faz toda a diferença para você passar pela parte emocional, pela parte racional também, né? Porque é muito importante, é uma dança das duas coisas, sabe? E eu acredito muito, muito, muito no empreendedorismo feminino. Acredito muito que quando uma mulher descobre o seu potencial, quando ela tá afim, quando ela tem esse desejo ardente, ela não transforma só a própria vida. Ela transforma a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Então, esse é o meu propósito, né? Por isso que o negócio Mary Kay é uma plataforma para fazer isso de mão cheia. Eu realmente fico muito mais feliz com as conquistas do meu time, vendo aquela mulher chegar ali, né, com o botão de rosa fechadinho e desabrochar. Então, isso é muito legal. E se você tem interesse em assuntos assim, como empreendedorismo, fazer uma renda extra, desenvolver liderança, transformar a sua vida como eu transformei a minha, né? Não só a vida, a cara, o bolso, pode contar comigo, né? Entre em contato aqui, tem o link do meu WhatsApp, que se você não fizer parte do negócio, Mary Kay, você pode entrar, fazer parte, ter acesso a esses conteúdos, a minha mentoria, para você crescer e transformar a sua vida também. Então a gente precisa lembrar que toda grande transformação começa com uma decisão. Então, ter esse desejo ardente é muito importante, tomar a decisão é muito importante, pegar na mão de alguém para avançar é muito importante e fazer a sua parte. Porque quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Essa é a minha frase nacional. E eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Qual é a mentalidade que está governando seus resultados hoje? Talvez você queira uma grande mudança, mas eu não consigo, tô na mentalidade racional, não vai dar, coitada de mim. Ou você tá já decidida e avançando. Comenta aqui que eu vou saber, quero saber, sou eu que leio os comentários e respondo. E se esse conteúdo fizer sentido para você, se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem, precisa ouvir isso. Me segue lá no Instagram para você acompanhar conteúdos de mentalidade, de empreendedorismo. E vamos que vamos, né? Fazer acontecer, porque quando uma mulher toma decisão, muitas coisas mudam. Eu desejo verdadeiramente que você realize seus sonhos, seus objetivos, porque é para isso que a gente está aqui e a gente merece, tá bom? Se você quiser fazer parte do meu negócio, pode entrar em contato aqui. Vamos que vamos, um super beijo.